a gente confunde, né, compaixão com piedade. E aí eu queria trazer no nível prático, porque é isso, né, gente? Eu sou, vamos dizer assim, uma espiritualista que é bastante pragmática, né, para quem me conhece. Então, eu comungo muito com aquela frase do Paul Brunton, que ele diz que espiritualidade é força no sangue. Então, todo o meu estudo, já de muitos anos, de uma busca muito profunda, né, pela espiritualidade, por desenvolver a espiritualidade, é muito no sentido de desenvolver uma realização prática na minha vida pessoal, nas minhas relações, na minha vida profissional, porque é isso que eu acredito, né? O conhecimento, se ele não tem de verdade uma função na nossa vida, não adianta, né? Eu sinto que, de alguma forma, tudo que a gente estuda é como uma pessoa que outro dia eu ouvi até esqueci o nome dela agora, ela dizendo isso. Uma pessoa que estuda o tempo todo sobre televisão, ela precisa ir lá consertar a televisão e a televisão precisa ficar melhor. Então, eu acredito muito nisso, que hoje a gente está percebendo as pessoas cheias de informação, mas trazendo pouco, né, para a vida cotidiana, para a transformação real aí, né, que eu acho que principalmente nas nossas relações e principalmente nessa relação da gente com a gente mesmo, né? Porque se a gente não tivesse transformando numa pessoa melhor para nós, né, mais compassiva, eu sinto que, né, a compaixão, ela reduz muito a nossa crítica, o nosso egoísmo, né, o nosso egocentrismo de achar que o mundo tem que ser ali como, né, que o nosso umbigo é o centro do mundo. Então eu sinto que a verdadeira espiritualidade, ela vai realmente trazendo para nós, né, uma forma mais simples de viver. A gente vai verdadeiramente se tornando uma pessoa mais feliz, é isso que eu sinto de verdade. E aí o Osho, né, ele traz algo aqui que veio muito ao encontro do que eu percebi que quando a gente tem piedade do outro, o que a gente faz? Gente, é aquela mãe, né, que, por exemplo, vai lá arrumar para os filhos, ou o filho faz bagunça e a mãe tem uma dosinha, ai, coitadinho, agora ele vai dormir, tá com sono, vai e arruma pela criança. Ou mesmo quando a gente toma uma atividade que uma pessoa deveria fazer e a gente faz na frente dela. Aí eu vou até linkar com algumas coisas que eu falo muito daqueles campos, né, gente, do adulto, da criança e do campo do pai, porque eu percebo que sempre as virtudes, elas estão no caminho do meio. E muitas vezes a compaixão, né, ela parece algo duro. Em que sentido? A piedade é isso, né? Você é bonzinho e você fica com peninha da pessoa, mas é quase sempre também um lugar onde você tem medo de falar a verdade, tem medo de chamar a pessoa ali na responsabilidade, porque de alguma forma a piedade, ela leva para um lugar de não ação, ou até mesmo de reatividade, né? Você vê um mendigo na rua e você, nossa, meu Deus, aí você dá uma esmola ali, quase que para ficar livre da sua culpa. Vocês percebem, gente? O que é realmente a diferença? E a compaixão, ela vai por uma outra vertente. Ela vai olhar para a pessoa e, vamos dizer assim, respeitar o que é que a pessoa está vivendo. Porque, de alguma forma, se a gente expande a nossa perspectiva de uma maneira mais ampliada, a gente pode não compreender, às vezes, o que está acontecendo ali, mas se você verdadeiramente, né, e aqui eu estou dizendo verdadeiramente, é algo que a gente precisa trabalhar bem, né, gente? Porque, de verdade, eu estou aqui nessa escuta profunda hoje, né? Eu estou realmente me colocando como um canal aqui para trazer essa clareza dessa diferença, mas se estabelecer nessa verdadeira compaixão, né, é realmente permitir que a vida siga o seu fluxo, não é, gente? Eu não sou a primeira pessoa que perde uma pessoa querida e, de alguma forma, essa sequência da vida, esse fluxo da vida, ele vai continuar. Então, o que me veio com muita clareza é que a compaixão, ela vai ser um chão para que a gente possa ter força
para continuar a nossa ação diante de qualquer dificuldade que aconteça na nossa vida. A gente vai utilizar aquele momento, né, aquele desafio, aquele conflito, aquele problema para aprofundar essa consciência de quem a gente é de verdade, né? E que, como adulto aqui, eu sempre trago isso, a gente sabe que em algum momento a gente contratou esse evento e que esse evento pode ser usado para desenvolver o nosso potencial. Então, o Osho diz aqui, piedade e compaixão parecem ser sinônimos no dicionário e geralmente usamos as duas palavras com o mesmo sentido. Isso cria uma grande confusão. A piedade é circunstancial, é superficial e a compaixão é resultado de um estado, ele diz psicológico, mas eu acho que é até um estado do ser mesmo. Compaixão quer dizer aquilo que vem de dentro do coração da pessoa. E nada tem a ver com circunstâncias externas. A compaixão emana do coração. Mesmo que essa pessoa esteja sozinha, a compaixão emana, sem motivo. É como uma flor se abrindo sozinha. Vai espalhando sua fragrância. Não tem nada a ver com o outro. A fragrância de uma flor é exalada independente de ter alguém por perto ou não. O perfume da flor nasce da flor, faz parte da flor, não está relacionada com nada de fora. A consciência interna é a fonte da compaixão. A compaixão surge dela como um perfume. A piedade nasce do coração daqueles que não têm compaixão. A piedade nasce sob a pressão das circunstâncias. A compaixão nasce da evolução do coração. O que surge em você ao ver um mendigo na rua não é compaixão, é piedade. A piedade fortalece o ego, enquanto a compaixão o dissolve. A piedade é uma maneira de inflar o ego. É um bom meio usado por pessoas boazinhas, né, para se sentirem melhor. Ela reforça a limitação e a escassez. Então aqui, gente, uma coisa que é importante na prática para exercitar a compaixão é preciso que a gente esteja inteiro, né? E aí é lembrar que o centro da compaixão é o coração. Então aqui, gente, olha, a piedade, ela vai sempre surgir daquele estado. Lembra, gente, quando eu falo da criança aqui, é a gente já adulto, mas ainda com aquele ego infantil, né? E que a gente se sente superior ao outro, então a gente acaba criando vítima. Então a gente tem piedade, a gente tem pena, a gente tem dó. Muitas vezes também a gente usa, vocês já observaram que a gente usa esse estado da pena ou da dó para se distanciar do ódio. Às vezes você tem ódio de uma pessoa e você fala, tenho pena daquela pessoa. Então é bem importante a gente começar a observar essas nuances e começar a ficar nessa presença de como que é realmente essa história da gente ter piedade do outro. Então isso às vezes é um disfarce, né, para a gente se desconectar realmente da verdadeira compaixão. Uma coisa que é importante aqui, que é bem interessante que eu copiei aqui, gente, para falar, é essa questão, por exemplo, que muitas vezes quando o mundo, né, as pessoas ficam querendo ter solidariedade, mas muitas vezes, né, essa solidariedade, ela é muito mais quase como um oposto dessa empatia, porque é quase como, eu não quero ser como essa pessoa, então de alguma forma a gente dá alguma coisa aqui, né? Mas muito no sentido da gente ficar livre,
né, da culpa ou até do medo de entrar naquele mesmo lugar. Né? Então, a compaixão é um sentimento compartilhado, né, que se origina de uma tomada de consciência mais clara realmente sobre o outro, né? E aqui, de acordo com a filosofia budista, tem a ver com a ação mesmo, né? Não é uma coisa que muitas vezes a gente tem dó e não faz muita coisa também. Então, gente, o que acontece? Que eu sinto que, em primeiro lugar, a gente precisa observar esse exercício de qualquer sentimento com relação a nós mesmos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente está vivendo a autopiedade com a gente, no sentido de... quando a gente olha pra gente e a gente fala, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né, eu não vivo um bom relacionamento, ou eu tô sempre atormentada, eu tô sempre atormentado. Vocês estão percebendo que aqui vocês estão exercitando a piedade com vocês ao invés da compaixão? Por quê? A verdadeira compaixão, e trazendo aqui, gente, para o nível prático, é quando você é capaz de ser sincero, sincera, verdadeiro com a pessoa, e, por exemplo, a pessoa tem algo a fazer e você fala, foca no que você tem que fazer, você é capaz. Então, quando a gente faz isso, a gente empodera a pessoa. Ao passo que se você percebe que a pessoa precisa fazer alguma coisa, e aí você tem medo de falar, o que a pessoa vai pensar de mim, e como vai ser, coitada, ela tá passando por aquilo lá, deixa ela vai se sentir pressionada. Isso, gente, essa piedade, vocês estão percebendo como que isso é pernicioso? Isso simplesmente paralisa a pessoa na vítima, né? E isso também, gente, é o mesmo lugar que a gente faz com a gente. Então, é sempre importante observar que quando a gente cultiva esse sentimento com o outro, tá? Porque a gente às vezes não percebe que a gente está fazendo isso com a gente. Mas não tem como, sabe? A nossa relação fora de nós é sempre um reflexo do espelho de como que a gente está se relacionando com a gente mesmo. Então eu queria convidar vocês aqui para vocês começarem a refletir. Como que você se relaciona com o de fora, com a pessoa de fora? Você teme realmente falar, olha, você tem escolha. Se você tem essa tarefa, é porque você dá conta de fazer, né? Pode não ser agora, mas pergunta, como? Como que eu posso realmente fazer isso? Como que eu posso fazer isso ficar mais leve, mais fácil, né? Então, quando você realmente faz isso com o outro, pode saber que na mesma medida você está fazendo isso com você. Mas, se você tem medo de falar, se você de alguma forma passa a mão na cabeça do outro, ou às vezes entra até no lugar de ser rude, né, que aquela pessoa, isso também está acontecendo aqui na sua relação com você. Então é bem importante, né, que você comece a observar isso, né, essa questão de que quando você sente pena no seu íntimo, né, você está fazendo às vezes uma negação daquela pessoa, uma negação da capacidade daquela pessoa, e você está estabelecendo ali uma relação, né, onde não tem esse fluxo da vida. Porque, gente, esse ciclo, né, do começo, meio e fim é com tudo, é em tudo. A piedade, ela sempre coloca a pessoa para baixo. Ela sempre reforça esse lugar de falta de poder. Ela descapacita a pessoa, incapacita a pessoa, né? Enquanto que a compaixão é isso, gente, a compaixão é benevolência, a compaixão é paciência, a compaixão é esperança, a compaixão é confiança. Vocês estão entendendo, gente? E isso é algo que a gente tem que chamar o tempo todo, dentro, né, da nossa relação com a gente, em primeiro lugar, para que isso vá se expandindo, né, como aquele perfume. É a gente experimentar essa flor do lótus no nosso coração e entender que esse perfume da compaixão é cada vez que eu vou baixando,
sabe, essas defesas e que eu paro de ficar me julgando tanto. É exatamente de dentro. Então, como que seria, gente, a gente pensar que quanto mais a gente se julga, a gente se critica, mais barreira a gente se ergue entre a gente e essa abundância do universo que a gente quer tanto receber. Então, cada vez mais, esse estado de compaixão, que é esse estado de aceitação do que é, do jeito que é. Nesse estado, eu vejo você. Você entende, gente? O que seria eu vejo você? Eu vejo você liberada de todos os óculos, as máscaras, as expectativas que eu criei de como você deveria ser para me fazer feliz ou para me agradar. É realmente a gente ser capaz de ir abrindo mão de toda essa expectativa, de toda essa crítica ou de todo esse medo do que às vezes a miséria do outro pode causar em mim, porque reflete em mim a minha própria miséria. E se eu sou capaz de alguma forma, olhar e atravessar tudo isso, é muito importante que a gente realmente convoque essa frequência através de toda a situação que aconteça. Então, hoje, eu quero fazer uma meditação onde a gente possa, gente, de verdade, baixar todas essas barreiras. Porque vocês já perceberam que um minuto que a gente para, a nossa mente começa a tagarelar e começa a nos criticar e começa a criar um monte de expectativa. Ah, porque tá assim, que tá assado. Que não... E a gente não se coloca presente para realmente ver, para realmente viver. Eu vejo você. Eu vejo você. Então vamos praticar, gente, porque hoje eu vou fazer essa meditação bem lentamente para a gente realmente absorver. Porque quanto mais a gente puder desenvolver esse estado de compaixão, porque o que seria, gente? Quando a gente trabalha, quando a gente foca nesse estado da piedade, se a gente vivencia alguma situação que a gente julga como erro, como fracasso, a gente vai entrar nesse coitadinho e a gente vai paralisar ali. A gente vai estancar o movimento da vida. Então eu trouxe muito isso, né, gente, assim, da gente observar que tudo aquilo que a gente tem piedade na gente é toda vez que a gente se julga incapaz, que a gente pensa, não tenho isso, não tenho aquilo, a gente entra nesse lugar. A compaixão, ela vai levar você para a ação, entende? O que se requer de mim para que eu possa fazer dessa situação o melhor nesse momento? O que a compaixão, ela vai trazer para você soluções. E a piedade vai fazer você ficar presa na vítima. Ai, pobre de mim. Sabe quando você entra naquele estado, o mundo acabou, né? É como você olhar para um mendigo. Você se torna aquela consciência. Na compaixão, você fala, não, da próxima vez, né? Você tem compaixão verdadeiramente. Você tem ali aquele momento de que você pode ter paciência, o aprendizado é longo, o que mais que eu posso aprender disso? Isso é compaixão. Por isso que tem sido, inclusive, gente, eu fiz uma live há muito tempo atrás falando de autoestima versus autocompaixão, porque é muito mais importante você ter autocompaixão do que, às vezes, autoestima. Porque o que, às vezes, a gente pensa de autoestima tem a ver com competição, você querer ser o melhor, né? E na compaixão, você não se compara. Lembra, gente, a pessoa que está muito armada, ela está com medo, ela está se sentindo ameaçada. E aí, lembra disso. Se um animal tá acuado, vocês vão cutucar lá, gente, com a vara curta? Vai. Não faz isso não, né? Tenha compaixão de você. Então, se coloca no melhor lugar dentro de você e talvez, né, em silêncio,
você pode dizer: eu vejo você. Ali tem uma pessoa que talvez está em sofrimento. Então, sabe, tenta de alguma forma neutralizar. Então, hoje nós vamos fazer essa meditação para que a gente possa colocar diante de nós situações, pessoas, aquilo que a gente está buscando por resposta, por compaixão, por solução. Lembra, compaixão é solução. É esse amor em expansão, como diz a Rô, né? Então, é bem esse lugar da gente cada vez mais entrar nessa abundância do nosso próprio ser e lembrar que nós estamos rodeados, gente. Pensa, assim como o peixe está dentro do mar e rodeado de toda a abundância, nós também. A gente só precisa cada vez mais, né, ir baixando as nossas defesas e sendo só quem a gente é, do tamanho que a gente é, nem maior, nem menor, sendo quem a gente é. Vamos fechar os olhos nesse momento por alguns minutos. Sinta sua barriga inflando com o ar que entra e se desinflando com o ar que sai. E vamos convocar a essência da lua cheia para estar conosco. Observe a sua respiração. Simplesmente solte todo o seu corpo. Vá se tornando um só com o movimento da respiração. Com cada respiração, a fonte infinita flui para dentro de você, essa fonte de abundância, de amor. E a cada expiração, você flui para dentro da fonte. Sinta esse fluxo do universo se movendo para dentro de você e você se expandindo para além do universo, para essa fonte infinita de todo o bem. Só amor, só compaixão. Mergulhe nessa experiência de estar em harmonia com o universo, com a fonte de tudo o que existe. E nessa conexão com esse mar de luz, nós vamos primeiro dissolver. Pensa em todos os momentos que você se julga, ou se julgou incapaz, o que você disse para você: não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho namorado, minha relação é ruim. Que você deixou essa situação sem solução, solta dentro desse mar. Toda vez que você parou de agir, não acreditou em você, ou limitou, parou de realmente confiar, vamos destruir, descriar, dissolver. Deixa aí. Dissolve nesse mar. Mar de luz violeta, mar de chama violeta. Dissolvendo, descriando. Encaminhando agora. Encaminhando qualquer energia, entidade elemental, demônios, barreiras, tudo isso. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Só a divindade existe aqui e agora, tudo encaminhado. Soltando, desprendendo, liberando, cortando qualquer voto, pacto, decreto ou contrato que eu fiz em qualquer tempo, lugar e dimensão, de me manter em estado de miséria, em estado de piedade, em estado de escassez, descriando, dissolvendo, destruindo.
cortando todos os vínculos com qualquer matriz de desconexão desse amor divino, soltando, desprendendo, cortando todos os anéis que me aprisionam a esse estado de escassez, de miséria, de autopiedade, de aprisionamento. Solta, solta, descria, destrói. Agora, solta, mais, vai mais fundo. Respira. Sentindo, enquanto você respira, um só, com a fonte infinita de todo bem. Inspira e permita que a fonte te tome. E quando você expira, você se expande. Se expande, se expande, se expande, se expande. Sentindo agora essa inteligência amorosa universal fluindo dentro, fora, acima, abaixo de você. E vá se acalmando e permitindo que tudo se dissolva. Vá baixando todas as defesas. Só amor, só luz. Todo o resto se dissolve no nada que é. Se expanda, sem defesas, sem medos. Só luz, só amor. Tomando consciência de entrar nesse estado de permissão, de receptividade. Assim como uma árvore recebe através das raízes o fluxo da terra, recebe através da copa o sol. Receba, 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 receba. Permita, permita, permita. E tudo que é tensão em você, simplesmente solta, simplesmente solta. Permita que se dissolva nesse mar de amor. Se o coração tem amor, o que há para temer? Só amor. Só amor, só compaixão. E nessa comunhão e harmonia com a inteligência amorosa universal, coloque diante de você alguma situação específica da sua vida, uma situação que você precisa de apoio, do apoio de Deus, do universo, uma situação que precisa de solução, ou uma pergunta que você precisa dar resposta. Uma situação que requer total apoio da inteligência universal. Coloque essa situação à sua frente. Nossa, eu estou sentindo, gente, um perfume aqui. Vocês não acreditam. Impressionante. Sente. Enviando para vocês essa frequência desse perfume do ser. Coloca diante de você qualquer coisa que você precisa. Que você precisa dissolver, ou curar, ou resolver. Alguma relação, ou algo. E diga agora para si mesmo internamente: eu me desapego da ansiedade e do desespero. Eu me liberto do ser limitado que eu fui. Eu liberto todas as barreiras que eu criei e que estão me impedindo de receber, acessar a solução. Eu permito que a inteligência universal, que é o meu ser divino, flua através de mim agora. Repita
para si mesmo algumas vezes com profunda emoção agora. Eu me desapego da ansiedade, do medo e do desespero. E permito que a energia divina flua através de mim. Permito que a inteligência universal flua através de mim. Eu me desapego da ansiedade e do desespero e permito que a inteligência universal flua através de mim. Suavemente leve a sua atenção ao seu coração. Dê permissão que a inteligência amorosa flua, brote e se desdobre no seu coração da forma que for mais natural. Talvez você sinta grande poder, paz, o amor em seu coração. Talvez você tenha uma visão mística ou sinta uma presença sem forma no seu coração. Permita essa experiência acontecer. Mergulhe nessa experiência. Sinta como está aberto a esse campo impressionante de benevolência e poder. Se permita estar aí por alguns momentos. E vá deixando um sorriso aparecer no seu rosto naturalmente. E lentamente sente esse campo expandido, você vai abrindo os olhos. E sinta a partir do seu coração essa bênção chegando em você. Que todas as pessoas sejam abençoadas, as pessoas que você ama estejam abençoadas. E que o mundo ao nosso redor também possa ser abençoado. Bem devagar, gente. Voltando. E a gente vai chegando aqui ao finalzinho já, né? Quero agradecer a todos vocês aí a presença. Uma linda semana, gente, para vocês. Gratidão aí todo mundo. Beijos! Com Deus. Deus abençoe todo mundo e que a gente tenha muita compaixão, né? De nós e dos outros. Tchau. Tchau, gente.